Fala pessoal, bem-vindos a essa nossa análise de hoje, onde a gente vai mergulhar de cabeça no estoicismo, explorando o que podemos chamar de o jogo da equanimidade, ou seja, recuperando o centro. Sabe aqueles textos antigos, milenares? Pois é, eles guardam o verdadeiro segredo de como a gente pode alcançar um ponto de equilíbrio inabalável e uma alegria profunda, mesmo no meio de todo esse caos do mundo moderno. Mas olha, antes de mais nada, a gente precisa destruir de vez um mito super comum. Muita gente olha para algumas definições antigas e pensa que essa filosofia é sobre ser uma espécie de zumbi sem emoção, né? Alguém passivo, com os sentimentos totalmente reprimidos. Que nada! A verdade é bem o oposto. Trata-se de uma arte de viver alegre, que busca ativamente o que há de melhor, incrivelmente prática e resiliente. Então, vamos para a nossa primeira parte. 1. O mito do estoicismo. Para entender isso de verdade, a gente tem que ir além dessas definições da internet e focar no grande objetivo que esses pensadores antigos definiram. O grande objetivo da vida não é simplesmente existir pagando as contas, sabe? O objetivo principal é alcançar um estado de prosperidade e tranquilidade chamado de eudaimonia. E detalhe, não é só um humor passageiro, é uma condição contínua, onde se vive muito bem. Sabe aquela sensação de uma vida que flui de forma suave, sem atritos mentais? É exatamente isso. A chave para entender isso está na própria raiz da palavra. Prosperar, na verdade, vem de estar de bem com o próprio espírito interior. Eu significa bom e daimon é o espírito divino ou o espírito interior. Basicamente, é sobre alinhar as ações de cada momento com a sua versão mais elevada. Isso nos leva à parte 2, o triângulo da felicidade. Vamos ver qual é a base estrutural para alcançar esse estado extraordinário. Pensa assim, a eudaimonia não fica simplesmente flutuando no vazio. Ela está ancorada firme bem aí, no centro dessa estrutura genial. E o que sustenta tudo isso? São 3 pontos inabaláveis: assumir a responsabilidade pelas coisas, focar no que é controlável e, por fim, viver com arete, que a gente pode chamar de virtude. E o que significa viver com arete na prática? É literalmente fechar aquela lacuna comportamental entre quem a gente é agora e a versão de quem a gente é capaz de ser. Sabe aquele espaço entre o potencial e a realidade? É sobre preencher esse espaço vazio, expressando a melhor versão possível da gente mesmo num determinado momento. Indo para a seção 3, a dicotomia do controle. Para fechar essa lacuna, a gente tem que entender as regras do jogo. O grande pulo do gato aqui é fazer uma triagem mental constante de tudo que acontece. Pensa bem, coisas como o clima ou algo que já aconteceu ontem estão na coluna do incontrolável, zero controle. Agora, ganhar uma partida de tênis, por exemplo, nos dá um controle parcial. O esforço importa, claro, mas a vitória nunca é garantida. O segredo para a tranquilidade é pegar a nossa energia e focar inteiramente na coluna do controle total. Os nossos objetivos, os nossos valores e o nosso caráter. Seção 4. Analogias para a vida. Os pensadores antigos adoravam usar metáforas visuais para explicar como navegar nisso tudo no dia a dia. Imagina um arqueiro lançando uma flecha no vento. Ele foca totalmente no processo, na postura dele e não no alvo distante. Ou um jogador de pôquer, que foca em extrair o melhor de uma mão de cartas ruim, em vez de reclamar do que recebeu. Ou até um cachorrinho amarrado numa carroça, que escolhe correr suavemente ao lado dela para não ser arrastado. A estratégia central em todos os casos é a mesma: internalizar os objetivos e focar 80, 90, 100% no processo, e não no resultado externo. E chegamos na seção 5, ferramentas de resiliência mental. Afinal, conhecer as regras é ótimo, mas todo atleta da mente precisa de treino prático. A primeira ferramenta é a visualização negativa. E olha, isso não tem nada a ver com pessimismo, tá? É treinamento tático. Ao perguntar o que pode dar errado e ensaiar os piores cenários de propósito, a gente evita de dar as coisas boas como garantidas. Quando a gente suaviza o choque de um possível problema no futuro, a mente permanece perfeitamente tranquila durante as tempestades reais. E de quebra, a gente passa a valorizar muito mais o agora. Outra ferramenta absolutamente brilhante é a cláusula de reserva. O filósofo Sêneca encapsulou isso de um jeito perfeito. Navegarei através do oceano, se nada me impedir. Anexar mentalmente esse se nada me impedir aos nossos planos garante que a gente receba tanto o sucesso quanto o fracasso com total equanimidade, aceitando que o resultado final sempre pertence ao destino. Seção 6. O jogo da equanimidade. É aqui que todas essas estratégias viram uma prática diária. Pensa no imperador Marco Aurélio.
Até ele entendia perfeitamente que qualquer ser humano vai, em algum momento, perder o equilíbrio com as irritações da vida. A genialidade não está em ser de ferro e nunca cair, mas em entender que, se cair, não deve permanecer fora de sintonia mais tempo do que o inevitável. Perdeu a calma? Recupera. Rápido. As regras desse joguinho mental são de uma simplicidade poderosa. Passo 1. Perceber quando a frustração bater e notar o desequilíbrio. Passo 2. Dar um passo atrás, entrando naquela pequena lacuna antes de agir, capturando a reação impulsiva antes que ela vire uma explosão. E passo 3. Retornar conscientemente ao centro. Ao transformar isso num jogo, a velocidade com que a harmonia é restaurada na mente é surreal. Para encerrar nossa exploração de hoje, fica a provocação mais poderosa de todas para o campo de jogo da vida diária. Quão rápido o centro pode ser recuperado da próxima vez que a vida der um golpe inevitável? Porque os problemas vão vir com certeza. A excelência não está em ser imune ao impacto, mas na resiliência e na velocidade do retorno ao eixo. O desafio agora é sair daqui e continuar construindo esse centro inabalável. Um abraço e até a próxima.